Bom, pessoal, retomando então, aqui a aula a gente está falando sobre os meios de prova. O próximo meio de prova que a gente vai tratar é a prova documental. Então, a prova documental é o meio de prova de longe o mais utilizado no processo civil. A prova documental é o meio de prova pelo qual se verifica uma alegação de fato com base em um escrito, em uma foto, em um vídeo ou em um som. Quando a gente chama prova documental, mas não é só o documento escrito, fotografia, vídeo e som também são consideradas pela lei como provas documentais. Tá? A lei é muito extensa sobre a prova documental, ela fala sobre a classificação de documentos públicos e privados, sobre a força probante dos documentos, enfim, uma disciplina muito longa, muito extensa, está nos artigos 405 a 429 do Código. Eu não vou falar disso, é muito detalhe e pouco cobrado. Tá? Então, leiam artigos 405 a 429 sobre força probante dos documentos, classificação de documento público, documento particular. Não acho que vale a pena a gente perder tempo com isso. Exibição de documento. A regra geral é que os documentos são juntados na petição inicial ou na contestação. Na petição inicial pelo autor, na contestação pelo réu. Agora, pode haver hipóteses que não são incomuns e que uma determinada parte sabe que ela precisa de um documento, só que ela não tem esse documento. Então aí é quando a gente pensa na exibição de documento. A exibição de documento, então, é quando uma parte sabe que aquele documento existe, que é útil, mas ela não tem. Tá? Então, essa é a exibição de documento. Ela pode ser feita por iniciativa das partes, qualquer das partes, ou do juízo. O juízo sabe que aquele documento existe, ele sabe que aquele documento vai ser útil, e ele manda que aquele documento seja exibido. A lei é bem confusa sobre quando é necessária a exibição e quando não é necessária a exibição. Primeiro, porque a lei, no artigo 399, usa uma dupla negativa. Ela não fala assim, é obrigatória a exibição sempre, exceções, tal, tal, tal. Ou, não é obrigatória a exibição, salvo se. Ela fala assim, não se admite a recusa. Então, não e recusa, não e não. Então, sim. Né? Não se admite a recusa, salvo se. Então, para esse início desse artigo, qual que é a regra que a gente pensa? A recusa é a regra. Tá? Então, em geral, eu posso recusar. Eu só não posso recusar nas hipóteses tais. Quais são as hipóteses em que eu não posso recusar? Eu sou obrigado a exibir o documento. Quando houver o dever legal de exibição, a lei fala que eu tenho que exibir o documento. Quando o documento já tiver sido mencionado no processo pela própria parte, então vamos imaginar o seguinte: o autor falou, olha, há um contrato com o réu, não junto o contrato. O réu fala, olha, o contrato existe, só que eu não tenho a via do contrato, só quem tem é o autor. Não quero exibir. Meu amigo, foi você que levantou o contrato, você que falou que o contrato existe, vai exibir. Ou quando o conteúdo do documento for comum às partes. Então, o que está escrito ali, o que está fotografado, filmado, é comum às partes. Então, nesses casos, não se admite a recusa. Tá? Então, aí, pensando pela letra fria da lei, a recusa é a regra e a obrigatoriedade são as exceções. Qual que é o problema disso? O artigo 404 diz exatamente o contrário. O artigo 404 fala que a parte ou o terceiro se escusam de exibir em juízo o documento ou a coisa se tal. Ou seja, eles falam assim, olha, eu só posso me negar nos casos expressos. Só que o 499 fala que eu só sou obrigado nos casos expressos. Então e aí? Qual que é a regra? A regra é sou obrigado a exibir ou a regra é não sou obrigado a exibir? Na verdade, a regra é sou obrigado a exibir. Tá? Então aqui a gente tem que interpretar o 399 como exemplos.
Tá? E o 404 como efetivas exceções. Se eu sou obrigado a exibir e não exibo, então eu me recuso de maneira injustificada, qual que é a consequência? Depende de quem tem que exibir o documento. Se é uma das partes que tem que exibir o documento, são algumas consequências. Se é um terceiro, são outras. O mais comum é quando uma das partes tem que exibir o documento. Então, o autor fala que existe o contrato, não junta o contrato, o réu fala que existe o contrato, ele não tem contrato. Tá? Então, o contrato está com quem? Está com o autor. Então, o autor tem que exibir. Se ele não exibe, qual que é a consequência? Primeira e mais importante consequência: presumem-se verdadeiras as alegações de fato do réu. Olha, excelência, existe o contrato, o autor está falando que a cláusula diz tal, só que, pelo que eu me lembro, a cláusula não diz tal. A cláusula diz outra coisa. Quem deveria provar isso? O réu. O réu está falando que a cláusula diz outra coisa. Mas quem tem o contrato? O autor. O juiz manda, o autor, junto o contrato. Não junto, o que o réu falou é verdade. Esse é um exemplo. Além dessa consequência da presunção, tem alguma outra consequência que eu posso determinar? Tem. Eu posso determinar outras medidas coercitivas. Olha, eu vou presumir, e se você não juntar esse contrato em 2 dias, multa de tantos reais por dia. É a medida coercitiva clássica, que é a multa. Então, a lei diz que, além da presunção, eu posso aplicar outras medidas coercitivas, inclusive a multa. Sobre isso, tinha uma súmula do STJ. Existe essa súmula ainda. A súmula 372 do STJ. O que fala essa súmula? Fala que na ação de exibição de documentos, ou seja, essa aqui, não cabe a aplicação de multa combinatória. O que estava acontecendo muito? Contrato bancário. Essa súmula surgiu por causa de contrato bancário. O autor falava assim, olha, eu não lembro o que está escrito no contrato, não foi dada a via para mim, você, banco, tem. Então, junta o contrato. O banco, veja bem, olha lá, olha o contrato, está chovendo, não exibia contrato. E aí falou assim, pô, e agora? O autor não sabe nem o que está escrito no contrato, ele não lembra, como é que ele vai entrar com uma ação para revisar esse contrato? Ele não sabe o que está escrito, ele não tem a menor ideia do que está escrito. E aí? Os bancos eram blindados. Pô, então tá bom. Então, pela lei, o autor pode alegar o que ele quiser. Fala assim, olha, eu fiz um contrato na poupança, tinha lá R$1 trilhão, estava sendo cobrado juros de 1 quadrilhão% ao mês, e isso é legal, eu quero tudo que eu paguei de volta. Né? Pela lógica simples da lei, aplicando essa presunção, poderia. Isso acontecia em alguns casos? Sim, acontecia em alguns casos. Alguns juízes levavam essa regra e falavam assim, bom, já que você está blindando tanto o banco, vamos levar ao pé da letra a regra. Autor, quanto você acha que você tem para receber? R$1 quadrilhão. Condena o banco ao pagamento de R$1 quadrilhão. O contrato materializava do dia para a noite. Era engraçado isso. Bem engraçado. Só que antes, muita gente ficava com medo de dar uma decisão dessa. Porque também, né, a gente está aí numa presunção, numa coisa que provavelmente não é verdade. Então, os juízes mandavam exibir sob pena de multa. E aí os bancos começaram a ter muita multa para pagar. Então, começou a ficar pesado. E aí o lobby dos bancos foi conseguir que o STJ editasse essa súmula proibindo a multa. Só que a lei agora expressamente autoriza a multa. E aí, o que vale, a lei ou a súmula? A lei. O próprio STJ, se vocês forem pesquisar em julgados recentes, diz que essa súmula não vale mais. A lei revogou a súmula. Tá? Então, agora, além da presunção, cabe multa. E outras medidas coercitivas. Beleza? E quando é o terceiro? Não a parte. O documento está com um terceiro. E esse terceiro não exibe o documento. Qual que é a consequência? Eu vou presumir que as alegações são verdadeiras? Não dá, né? Porque essa presunção vai contra quem? A parte contrária, que não tem nada a ver com isso. A parte contrária fala assim, olha, às vezes as duas partes querem o documento. E aí, como é que você vai fazer? Não dá para ter presunção. O que eu faço? Multa? Sim. Multa e outras medidas coercitivas? Sim.
Mas qual que é a coisa mais importante? Porque a multa, às vezes a pessoa aplica a multa que você quiser, não vou pagar mesmo. Qual que é a coisa mais importante que eu posso fazer quando o terceiro se recusa? Busca e apreensão. Vou lá onde está o documento e cato esse documento à força. Tá? Então a busca e apreensão é a principal consequência quando o terceiro se recusa de forma injustificada a exibir o documento. Tá? Multa, nas duas hipóteses, quando é parte, presunção, quando é terceiro, busca e apreensão. Posso pensar em busca e apreensão para a parte? Posso. É uma medida coercitiva. Mas não dá para pensar em presunção para o terceiro. Tá? Então cuidado com isso. Já vi acontecer contra o banco. Bem interessante nesse caso. E aí o 404 fala das hipóteses de recusa justificada, né, os casos em que é admitida a recusa. São documentos que se referem a negócios da vida da família, violar dever de honra, transar desonra, violar dever de sigilo, enfim. Então, são os incisos do 404. Depois dêem uma olhada com mais calma, tá? Esse é sobre a exibição dos documentos. Tranquilo? Uma coisa que a gente já tratou aqui, sobre uma hipótese de prova ilícita, que é a falsidade do documento. Vamos falar então um pouco sobre falsidade documental. Quando uma das partes entende que aquele determinado documento é falso, é dever dela alegar. Se ela não alega, vou presumir que o documento é verdadeiro. Tá? Quando eu tenho que alegar a falsidade do documento? Quando que o réu alega a falsidade de um documento juntado pelo autor? Em regra, contestação. Quando que o autor alega a falsidade de um documento juntado pelo réu? Na réplica. E se o documento não é juntado nem na inicial, nem na contestação, é juntado depois? Primeira oportunidade que ele tiver para se manifestar, ele alega, e aí isso tem um prazo, essa primeira oportunidade? Tem 15 dias. Tá? É o mesmo prazo da contestação, o mesmo prazo da réplica, é o mesmo prazo que vale depois. Tá? Então é 15 dias depois de juntado o documento, a parte contrária deve alegar sua falsidade. Se não alegar, preclui, a gente considera o documento verdadeiro. Tá? Alegada a falsidade, qual que é o procedimento? Primeira coisa, o juiz vai dar um prazo para que a parte que juntou o documento diga a respeito. Esse prazo é de 15 dias. Se a parte concordar, falar, putz, tem razão, é falso, mal aí. Tira o documento dos autos, desentranha, segue o jogo. A parte que juntou o documento em geral vai falar, não, o documento é verdadeiro. E aí? É fato controvertido. Olha que interessante isso sobre prova. A gente cria um fato, uma alegação de fato controvertido no curso sobre a prova. A alegação de fato controvertido é: aquele documento é ou não falso? Então agora eu faço uma prova sobre a prova. Qual que é a prova que eu preciso para verificar a falsidade do documento? Perícia. Em geral é perícia. Aí é isso que o juiz faz. Ele designa uma perícia para verificar se aquele documento é ou não falso, com todas as garantias da prova pericial, participação das partes, quesitos, assistente técnico, blá blá blá. E aí a perícia vai dizer se aquele documento é ou não falso. Mas faz nos próprios autos ou em autos aportados? Nos próprios autos. Nos próprios autos. A única consequência, a gente vai suspender aí. Tá? O processo, na verdade, vai tratar disso para depois seguir com o resto das provas. Tá? E a simples impugnação do documento? Simples impugnação é diferencial. Diferença entre alegação de falsidade e simples impugnação. Alegação de falsidade, eu estou dizendo, olha, aquele documento não reflete a verdade. Então, essa foto foi manipulada. Não sou eu. Fizeram Photoshop. Tá? Isso eu estou alegando a falsidade do documento. Simples impugnação. Aquele documento é verdadeiro. O que está ali é verdade, mas a consequência da interpretação desse documento não é a que o autor está dando, ou que o réu está dando. Tá? Então, sei lá, tem uma foto distante, numa coisa, de um ângulo, falta de futebol. Falta de futebol é exemplo perfeito para isso. Pô, tem discussão enorme. Foi falta, não foi falta? Foi pênalti, não foi pênalti? Depende do ângulo. Então, fala, o autor junta
fotos de um determinado ângulo, que lhe favorece. O réu fala, beleza, as fotos são verdadeiras, mas olha aqui o outro ângulo. Não foi. Então aí eu estou impugnando o documento, mas não estou dizendo que ele é falso. Beleza? Produção da prova documental. Como a gente já disse, em regra, petição inicial e contestação. Tá? Tem alguma exceção a isso? Tem. Como tudo, né, a grande maioria tem sempre exceções. Qual que é a grande exceção desse momento de produção de prova documental? Documento novo. E aí a gente vai pensar o que é documento novo. Existem duas formas legais de documento novo. A primeira é o documento verdadeiramente novo. Aquele documento não existia quando eu apresentei a petição inicial ou quando eu apresentei a contestação. Ele surgiu depois. Então, obviamente, eu não poderia juntar algo que não existe. Eu junto depois. A lei admite sem nenhum problema. E existe um outro tipo de documento novo, que é o documento fictamente novo. É aquele documento que já existia quando eu apresentei a petição inicial ou a contestação, só que eu não sabia que aquele documento existia. Eu ignorava a existência do documento. Problema, eu preciso provar que eu ignorava. Para juntar esse documento novo e admitir esse documento novo, eu preciso provar que eu não sabia que ele existia. Tá? Então o documento verdadeiramente novo, ele vai estar lá datado, tem que provar que está ok, a data dele vale como documento novo. Se o documento já existia, mas eu desconhecia, eu tenho que provar que eu não sabia que ele existia. Beleza? Juntado um documento novo. Vamos imaginar que esse documento novo é juntado lá no fim da instrução. Já teve alegações finais, o autor já apresentou alegações finais, o réu nas alegações finais dele junta um documento novo. O que eu faço? Sentença? Abre prazo. Abre prazo. Toda vez que juntar um documento novo, tem que ter contraditório. Sempre tem que ter contraditório. Tá? Qual que é o prazo mínimo? 15 dias. Sendo que esse prazo pode ser aumentado, dependendo da complexidade do documento. Beleza? E sobre documento novo, momento de produção do documento. E uma novidade do código, que já não era novidade nenhuma, mas que agora a lei prevê expressamente, já não tinha essa discussão, que é sobre documento eletrônico. Tá? Quando surgiu o e-mail, quando surgiu a internet, tinha um monte de gente que impugnava, falava, isso não é meio de prova, não vale nada, eu não sei o que é um e-mail, eu não sei o que é um site. Hoje a gente nem cogita pensar que isso não é meio de prova, a lei agora trata expressamente do documento eletrônico. Tá? Sobre prova documental, é basicamente isso. Diga. Essa prova assim, de conversas e gravações pelo WhatsApp, assim, como que a gente junta isso com o boa pergunta. Quando a prova é por gravação, tá? Se é mensagem de texto, foto da mensagem de texto junto aos autos. Se é mensagem de áudio, como que eu faço? Eu posso ou juntar isso num CD, numa mídia, num pendrive, e eu junto o pendrive ou o CD nos autos, que está lá o conteúdo, ou a própria lei, isso está numa das regras que eu passei por cima, isso pode ser feito em audiência. Eu posso levar a gravação em audiência, na audiência exibo para todo mundo, e aí, talvez com o meio de filmagem da própria audiência, eu gravo essa conversa. Eu já fiz isso. Era uma mensagem de áudio de WhatsApp, a pessoa estava lá com o celular, comecei a gravação, falei, dá play. E aí ficou salvo no sistema de filmagem do próprio tribunal. Oi? Então, ata notarial. Esse é outro exemplo de... Mas aí, na verdade, ela deixa de ser prova documental e vira ata notarial. Tá? É um exemplo de ata notarial. Não é obrigado, não. Pode ser, mas pode ser. É uma maneira de trazer uma gravação para os autos. Tá? Perícia depois, não? Se tiver alegação de falsidade. Só se tiver alegação de falsidade. Sim. Porque eu ia falar, se você apresenta um áudio na audiência, por exemplo, não é obrigatório. Não é obrigatório ter perícia. Não é obrigatório. Você pode falar, não sou eu falando, aí tem perícia. Tá? Beleza? Sobre prova documental, é isso. A outra próxima prova é a outra prova bem importante aqui, das três clássicas. A primeira é documental, a segunda que a gente vai falar agora, testemunhal.
Prova testemunhal está disciplinada nos artigos 442 a 463 do Código, 442 a 463, e, em regra, ela é sempre admissível. Tá? A prova testemunhal sempre é admissível. O Código Antigo e o Código Civil tem uma regra dos 10 salários mínimos do contrato, que não se admite prova exclusivamente testemunhal, se o contrato for superior a 10 salários mínimos e tal. Cuidado com isso, gente. Às vezes eles perguntam isso em primeira fase, até porque o Código Civil, de forma errada, trata sobre prova. Tá? Cuidado com isso. Para a primeira fase, segue o que está na lei. Para a prática, é muito complicado você vincular meio de prova, valor de contrato. Tá? Então, na prática, a gente acaba aceitando, mas para a primeira fase, cuidado que isso é uma pegadinha. O Código Civil trata bastante sobre prova. Tá? Eu não peguei a disciplina do Código Civil para essa aula, mas vale a pena depois vocês darem uma olhada na disciplina do Código Civil sobre prova. Tá? São poucos artigos, mas é importante. Quando que eu não admito o oitivo de testemunha? Quando ela é desnecessária, ou seja, quando não precisa, ou quando a prova documental for suficiente. Tá? Por isso que eu falei que a prova documental ela é a mais importante. Tá? Então aqui, se eu posso provar por documento, eu não preciso provar por testemunha. Por que isso? É muito mais fácil juntar a prova documental do que produzir a prova testemunhal. Simplesmente uma questão de conveniência. Tá? Quem pode ser testemunha? Qualquer pessoa, com exceção dos incapazes, dos impedidos e dos suspeitos. Artigo 447. Artigo 447 ele vai definir quem que são os incapazes, quem que são os impedidos, quem que são os suspeitos. Então, os incapazes são aqueles incapazes do Código Civil, o menor de 16 anos, o interdito, o que é cometido por enfermidade, a pessoa em coma. A pessoa em coma até seria muito difícil, né? Já ouvi ela como testemunha. E aqui tem uma exceção interessante, que é o cego e o surdo, quando o cego precisa falar sobre algo que ele viu e o surdo sobre algo que ele ouviu. Nesse caso, eles são incapazes. É difícil. Os impedidos. Os impedidos são exemplos bem parecidos com os impedimentos do juiz. Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, colateral até o terceiro grau. Quem é parte? Tutor, representante legal da pessoa jurídica, o próprio juiz, o advogado e os outros assistentes. Tá? Então essas pessoas são impedidas. Agora, vamos imaginar o seguinte: é um acidente de trânsito que aconteceu ali, eu estava passando e eu vi. O processo caiu comigo. Só que eu vi. E aí? O que faz? Continua com esse juiz e não escuta como testemunha? Ou escuta como testemunha e sai desse juiz? Ou escuta como testemunha e continua com esse juiz? O que a gente faz? Quando o juiz precisa ser ouvido como testemunha, ele é ouvido como testemunha e ele deixa de ser o juiz. Não dá pra gente pensar no juiz testemunha, né? Acumular as duas coisas é impossível. Exatamente. Quem que vai inquirir o juiz? Oi, boa tarde. Vocês vão ficar com a conversa de louco. Então, se o juiz é testemunha, prevalece ele como testemunha, não como juiz. Tá? Ele passa o processo para outro juiz e ele é ouvido. Nesse caso assim, de acidente de trânsito, que é muito comum, nunca tem testemunha e normalmente é alguma impedida, né? Um cônjuge que está junto. E aí, ouve só como mero ouvir? Sim. Então, vou falar disso já já. Respondendo a tua pergunta, já te respondo. E os suspeitos, para terminar, são o inimigo ou o amigo íntimo e a pessoa que tem interesse no processo por algum motivo. Essas pessoas são suspeitas. Tá? Respondendo a pergunta, como eu faço? Olha, acidente de trânsito ou família. Família é sempre amigo, parente, que sabe alguma coisa. Como eu faço? Não escuto? Escuto. Só que eu escuto como informante. Tá? Então qual que é a diferença? A testemunha, ela presta o compromisso de dizer a verdade
sob pena de cometer o crime de falso testemunho. O informante não presta compromisso de dizer a verdade. Então, pela maioria da doutrina, ele não pode cometer crime de falso testemunho. Vocês vão achar doutrina de jurisprudência dizendo que o informante pode cometer falso testemunho. Eu acho um absurdo, mas tem gente que entende desse jeito. Tá? Então, qual que é a consequência prática? Eu vou ouvir? Vou. Do mesmo jeito? Sim. Mas, quando eu for analisar a prova, são dois pesos diferentes. Uma testemunha que prestou compromisso e não tem nenhum interesse no processo vale mais, em regra, do que um informante. Tá? A diferença é o peso da prova que você dá. Às vezes não tem jeito, você só tem informante. Ou, claro, pelo princípio da livre convicção motivada, às vezes eu tenho um monte de testemunha falando A, um informante falando B, eu acho que o informante está falando a verdade, eu julgo conforme o informante. Tá? Então é uma diferença de peso, mas uma diferença de peso relativa. Tá? Formal, existe diferença de peso. Formalmente, sim. Mas na prática, você tem a liberdade de apreciar a prova de maneira livre. Bom? A produção da prova testemunhal também na audiência de instrução e julgamento. Sobre quem serão as testemunhas, as partes são obrigadas a apresentar o rol. Né? E esse rol tem que, sempre que possível, ter a qualificação mais completa possível das partes. Por que eu preciso apresentar o rol de testemunhas? Para que a parte contrária saiba quem é e possa preparar alguma impugnação a respeito daquela testemunha. Não. Tá? Substituição de testemunha, ela é possível? É possível em casos excepcionais. Quando que eu posso, depois de apresentado o rol, quando que eu posso substituir uma testemunha? Quando a testemunha morreu, quando a testemunha não mais estiver em condições de depor, então vamos imaginar que aquela testemunha entrou em coma, ou quando ela tivesse mudado e não mais pudesse ser encontrada. Nesses três casos eu posso substituir a testemunha. Fora das hipóteses legais, não posso substituir testemunha. Ah, mas eu quero substituir, a parte contrária concorda. Problema nenhum. Pode substituir. Mas em regra, nesses três casos, a parte contrária nem se manifesta. Provei que o testemunho morreu, posso substituir. Bom? Dever de intimação da testemunha. Isso é uma regra bem interessante do novo código. Bem interessante. Antes, pelo código antigo, a rolada testemunha, quem tinha que intimar para comparecer para a audiência? O judiciário. Hoje, não mais. O próprio advogado tem o dever de intimar a testemunha. Ah, mas isso então é apresentação sem, independentemente de intimação? Não, são coisas diferentes. A testemunha é intimada, o advogado entrega a intimação para ela. Se ela não comparece, pode ter condição coercitiva, tá? Mas é dever do advogado. A gente tira essa incumbência do judiciário e passa para o advogado. Tem várias exceções que estão no parágrafo 4º do artigo 455. Artigo 455, parágrafo 4, tem várias exceções em que passa para o judiciário o dever de intimação. E a mais importante para trazer aqui é quando a Defensoria Pública estiver atuando. Tá? O defensor público não é obrigado a ir lá e intimar as testemunhas. Nesse caso, continua com o judiciário a incumbência. Beleza? Como que a testemunha é ouvida? Se eu tenho mais de uma testemunha, eu escuto todo mundo junto? Ou um de cada vez? Um de cada vez. Uma testemunha pode ouvir o que a outra fala? Não. Elas são ouvidas separadamente e de forma incomunicável. Tá? Uma testemunha não escuta o que a outra diz e elas são ouvidas uma de cada vez. Primeiro as testemunhas do autor, depois as do réu, salvo se as partes concordarem na inversão. As duas partes concordam em inverter, pode inverter. Se o juiz inverte a ordem, é nulidade relativa? Se o juiz inverte a ordem sem a concordância das partes, é nulidade? É nulidade. Desde que cause prejuízo. Tá? Então a gente tem que provar que houve um prejuízo aí, e aí pode anular sim. Tá? Então, em regra, a inversão é só se as duas partes concordarem. Contradita. Uma das coisas mais importantes sobre prova testemunhal é a contradita. Contradita é quando a parte contrária impugna a oitiva daquela pessoa como testemunha. Nos casos de incapacidade,
impedimento ou suspeição. Tá? Quando que acontece a contradita? Quando que deve acontecer a contradita pela lei? Após a qualificação. Primeira coisa, a testemunha senta na cadeira, o juiz fala, boa tarde, pergunta seu nome, fulano de tal. Aí tem que acontecer a contradita. Tá? Se começarem as perguntas, não, pela lei, não dá mais para contraditar, precluiu. Tá? Testemunha nem entrou na sala. Excelência, quer contraditar. Contraditar quem, meu senhor? A pessoa não tem ninguém aqui. Tá? Vamos prevenir. Então já fala, excelência, eu vou contraditar a testemunha tal. Tá? Porque às vezes aquele juiz está meio de mau humor, faz um negócio meio rápido. Tá? Então sempre. Isso que acontece, às vezes é tudo tão rápido que você não tenta nem respirar, já foi, precluiu. Então tenta, se vocês adiantarem, o máximo que vocês vão receber é uma resposta atravessada, mas vocês não perdem o direito de contraditar. Tá? Então essa normalmente é a regra da contradita. Beleza? Sobre as perguntas para testemunha, o CPC inovou. Tá? O CPC antigo adotava o sistema que a gente chama de presidencialista. O advogado fazia a pergunta para o juiz e o juiz dirigia essa pergunta para a testemunha. Agora a gente tem o sistema de inquisição direta. Vai ter gente que vai chamar esse sistema de cross-examination. Né? Tipo, wow, let's speak in English. Yeah, very good, very nice. Por que esse nome está errado? O que é cross-examination? Cross-examination é inquisição cruzada. Só que não é cruzada. Porque quem faz pergunta primeiro para a testemunha é quem arrolou. Então não é cruzado. Não é que eu estou fazendo pergunta para a testemunha da outra parte e ela para as minhas. Eu estou fazendo perguntas para a minha e para a outra, seguindo essa ordem. Então é de inquisição direta. Eu estou fazendo a pergunta diretamente para a testemunha, sem o juiz antes ouvir a pergunta e traduzir para a testemunha. Eu faço a pergunta direta. Agora vamos imaginar que aquela pergunta não deve ser respondida. O que o juiz faz? Ele interrompe o advogado no meio da pergunta? Não, ele deve deixar a pergunta ser concluída. Concluída a pergunta, o juiz intromete. Fala assim, o senhor não vai responder, pergunta indeferida por tal motivo. Tá? Não, mas o que acontece sempre? A pessoa vai respondendo. Fala assim, não, o senhor fica quieto. Não, mas ele fica quieto. Tá? Que não é para responder. E aí, a parte não concordou com o indeferimento. Excelência, não concordo com o indeferimento, quero que conste que a minha pergunta foi tal e que eu não concordo por tal e tal motivo. Consignado, beleza. Como hoje a gente faz muito gravado, fica tudo falado e já está tudo constando. Se for estenotipia, tem que constar. Se for aquele coisa da paráfrase, aí põe no termo de audiência. Tá? E quando que a pergunta pode ser indeferida pelo juiz? Em 3 hipóteses. Quando ela é inútil. O que você almoçou hoje? Eu gostei da brusinha. Onde que foi? Estava em promoção? Não dá. Quando a pergunta já tiver sido respondida, perguntou uma vez, está respondido. Em geral, a gente abre umas exceções, porque às vezes a pessoa não está prestando tanta atenção, depende muito da velocidade que você pergunta, às vezes você deixa repetir pergunta. Mas às vezes a pessoa repete pergunta, sei lá, pela 3ª vez, 4ª vez, aí você fala, doutor, já respondeu. Excelência, o que ele respondeu? Problema seu que você não prestou atenção. Ou quando o advogado estiver induzindo a resposta. Você está fazendo perguntas para que aquela pessoa responda de uma determinada maneira, que nem sempre é verdade. Nesse caso, você indefere. Um exemplo bom de induzimento de pergunta acontece muito aí, trazendo exemplo do processo penal. Em São Paulo, a gente vai direto o juiz perguntando para a testemunha. Sendo que a regra do CPP, vocês sabem, né? Sempre o Ministério Público inicia a pergunta para as testemunhas dele e a defesa para as testemunhas dela. O que acontece muito, já vi várias vezes acontecer, quando o Ministério Público começa perguntando, você usava o sistema do código. O promotor pegava o inquérito e falava assim, senhor fulano de tal, o senhor falou na delegacia que tal, ele lia o depoimento inteiro. O senhor falou isso na delegacia? Foi, tá bom. Isso não é pergunta, gente. Não é, pelo amor de Deus, está induzindo. Pergunta dos fatos, pergunta, o que aconteceu, tá? Então aí não dá, tem que deferir. Beleza? E o juiz, no processo civil, ele pergunta antes ou depois das partes? Agora, no sistema novo.
Antes, né? A primeira pessoa a perguntar era o juiz. E agora? O juiz é a primeira ou a última pessoa a perguntar? Depende. A lei permite que o juiz faça as perguntas antes ou depois. Escolha dele. Tá? Então, se ele perguntar antes, tem nulidade? Não tem nulidade porque a lei permite expressamente que ele faça as perguntas antes das partes. Ou pode fazer depois. E a parte que arrolou a testemunha é a primeira a perguntar. Então, testemunhas do autor, o autor começa, testemunhas do réu, o réu começa. Sobre prova testemunhal, tem uma última forma aí de oitiva de testemunha que é rara, muito rara, mas possível. A gente viu isso acontecer algumas vezes na Lava Jato, que é a acareação. O que é a acareação? A gente viu que, pela regra, as pessoas são ouvidas de forma separada e um não escuta o depoimento da outra. Só que pode haver hipóteses em que duas testemunhas, ou uma testemunha e uma parte em depoimento pessoal, dizem coisas absolutamente contraditórias. Fala, não, eu estava lá com o fulano e aconteceu isso. Não, eu estava lá com o fulano e aconteceu aquilo. Alguém está mentindo. Ou alguém tem uma percepção muito distorcida da realidade. Nesse caso, por iniciativa do juiz, ou de uma das partes, ou das duas partes, faz-se a acareação. O que é a acareação? As duas pessoas sentam, juntas, são reperguntadas sobre aqueles fatos, pelo juiz e pelas partes. E juntas, uma olhando para a cara da outra, elas têm que responder. Por que você faz isso? Para ver a reação. Quem fica mais nervoso, quem não fica, e aí você consegue extrair melhor a percepção de cada um. Tá? Para ver que quem... Não, ou às vezes fala assim, putz, é verdade, fulano, esqueci. Não, ele tem razão, excelência. Tá? Pode acontecer. Ou começa aquela briga e você consegue perceber, às vezes por linguagem corporal, forma de tom de voz, quem que é mais fidedigno de verdade ou não. Tá? A acareação ela é possível. Beleza? Sobre prova testemunhal. Isso, diga. Indeferir as perguntas. Outra parte, pensando no penal. Tá? Então, esse exemplo que você falou. Você vai lá, pelo inquérito, o advogado pode pedir antes do juiz, se o juiz não vai. Pode. A parte contrária pode requerer antes do juiz falar alguma coisa em deferimento da pergunta? Pode. Como que você faz isso? Você atravessa. Você está vendo que aquela pergunta está induzindo, se é advogado da parte contrária, corta o teu colega. Não deixa nem ele terminar a pergunta. Tá? É deselegante? É. E daí? Beleza? A última prova, não é o último meio de prova previsto em lei, mas é o último dos mais importantes. A gente já viu prova documental, já viu prova testemunhal, prova pericial. Perícia está disciplinada nos artigos 464 a 480 do Código, e algumas disciplinas sobre honorários estão antes, no artigo 95. Tá? Prova pericial é o exame, a vistoria ou a avaliação feita por um técnico de confiança do juízo, quando o próprio juiz não tiver o conhecimento necessário para fazer essa avaliação. Então a prova pericial ela é feita, em geral, por um técnico que não é um técnico que tem conhecimento jurídico. É um engenheiro, é um contador, é um médico, é um psicólogo, é um arquiteto, enfim. É alguém que tem um outro tipo de conhecimento técnico que não jurídico, que vai fazer aquela perícia, porque o juiz não sabe ele próprio avaliar. Tá? Isso significa que não existe perícia sobre conhecimento jurídico? Não, existe sim. Tá? Às vezes o juiz pode determinar que um advogado faça uma perícia. Quando que isso acontece? Vamos imaginar que a gente está discutindo um contrato empresarial super específico e super incomum na nossa prática. Que aqui a gente nunca ouviu falar. Mas quem é advogado de grande empresa está bem acostumado. O juiz fala, olha, eu não conheço isso direito. Eu preciso entender direito como funciona esse contrato, as obrigações de cada um. E tem um advogado aqui que não tem nada a ver com as partes, que vai poder me ajudar. Eu indico esse advogado como perito. É possível perícia jurídica.
Uma parte da doutrina vai dizer, não pode, o juiz tem que conhecer tudo de direito, mas a maioria das pessoas admite. Tá? Problema da perícia. A perícia ela é uma prova excepcional. Ela só acontece quando a prova documental e a prova oral não for suficiente. Por que ela é tão excepcional? Porque ela é cara e demorada. A perícia, como é um técnico que vai trabalhar, não trabalha de graça, justo, e demora para fazer o exame dele. Então, por isso, a perícia ela é excepcional. Ela só é feita quando não tiver um outro meio de prova mais adequado. Existe a perícia clássica e existe a perícia simplificada. Ela já existia no Código Novo, continua existindo nesse código. O que é perícia simplificada? Quando eu precisar fazer uma prova sobre um fato não muito complexo, uma alegação de fato não muito complexa, eu designo um perito, esse perito faz o exame, faz a vistoria, e aí ele apresenta as conclusões dele em audiência. Não tem um laudo escrito. Ele vai à audiência, ele apresenta as conclusões dele, as partes perguntam, essa é a perícia. Ela é mais rápida e mais barata. O perito não precisa perder o tempo dele escrevendo o laudo, e a gente vai concentrar tudo no mesmo ato, tudo na audiência de instrução e julgamento. É possível que isso aconteça. Quando que às vezes isso acontece? Voltando às ações de família, eu tenho ali uma ação de guarda que eu preciso de uma prova pericial, uma ação de adoção, melhor ainda. Adoção. Eu quero ver se aqueles adotantes têm a ver com aquele adotado. Então, é feito um estudo social, é feito um estudo psicológico, que não é lá tão complexo assim. Imagina que um psicólogo é um assistente social do juízo. Na audiência de instrução, que a gente vai ver as testemunhas, chama o assistente social, chama o psicólogo, pede para ele apresentar as conclusões dele. Uma perícia sempre simplificada. Um exemplo de perícia simplificada. Tá? Já a perícia tradicional é aquela em que o laudo é apresentado, é marcado um dia, enfim, aquela perícia que a gente conhece. De qualquer forma, sendo simplificada, sendo tradicional, a prova pericial sempre precisa respeitar a contraditória pela defesa. Tá? Então, isso significa que as partes têm direito de saber quem é o perito, de poder impugnar esse perito, de poder indicar quesitos, indicar assistente técnico, saber quando a perícia vai ser feita, de que forma ela vai ser feita. Tá? Quem define se vai ser simplificado ou tradicional é o juiz? O juiz. O juiz define. O juiz define se ela é simplificada ou tradicional. Tá? Mas a perícia sempre respeita a contraditória pela defesa. Se for tradicional, depois juntado o laudo, vista as partes para se manifestarem. Juntado o laudo, sentença, nulidade. As partes têm que ver o laudo antes da sentença. Tá? Senão não tem contraditório. O contraditório acaba atrapalhando a perícia. Sendo que eu vi no seu trabalho. Às vezes o contraditório é muito contraditório demais. E acaba atrapalhando um pouco a perícia. Porque aí vem um monte de impugnação, aquela própria perícia não termina nunca, o perito presta 5, 6 esclarecimentos. Então acaba. Por isso que a perícia é tão excepcional. Vai ser dia tal. Eu não posso dia tal, redesigna. Então, tem que respeitar o contraditório, mas o problema da perícia, outro exemplo do porquê que a perícia é tão excepcional. Isso vai atrasar o processo. Tá? Diga. No caso aqui, quando o perito traz um laudo inconclusivo. Eu vou falar disso. Vou falar. Perícia, ela é paga. Tá? Então, o perito não trabalha de graça, por isso ele precisa dos honorários dele. Quem que determina, como que a gente faz para fixar os honorários? Indicado um perito, esse perito vai estimar os honorários dele. Ele fala, olha, para fazer essa perícia eu vou precisar de tanto tempo, então os meus honorários são de X reais. Estimados os honorários, as partes se manifestam. Concordo? Show. Discordo por causa disso. Sobre os honorários, o valor dos honorários. Em geral, os discordam para diminuir, né? Ninguém discorda para aumentar. Quem decide qual que é o valor dos honorários? O juiz. Tá? O perito pode recorrer? Não. O perito não recorre. Tá? Ele pode, claro, por esse valor eu não faço. Ele não faz a perícia. Pode declinar, problema nenhum. Tá? Mas recorrer ele não pode. Tá? Quem
que tem que pagar os honorários do perito? E essa regra mudou no Código Novo. Quem pede a perícia é quem paga. Então, autor pediu perícia, autor paga, réu pediu perícia, réu paga. E se os dois pedem perícia? Quem paga? No Código Velho, quem pagava? Se os dois pedem? O autor. No Código Velho era o autor. No Código Novo, os dois. Divide, meio a meio. Muito mais justo. Tá? Pelo Código Novo, se as duas partes pedem perícia, os honorários são divididos igualmente entre os dois. E se o juiz determina a perícia? É o juiz que paga. O juiz não paga. Ao final? Ao final, sim, mas o perito vai ter que trabalhar antes. Quem que vai adiantar os honorários? Os dois. Os dois. Autor e réu adiantam. No Código Antigo, era o autor. Só o autor. E esse perito tem que ser judicial, assim, ele tem que ter algum... Vou falar disso já. Tá? Então, os honorários são feitos pela parte que requereu. Se as duas requerem, rateados. Se o juiz determina, rateados. Mas aí quem é beneficiário fica com a sua parte. Vou falar isso agora. Sobre justiça gratuita. Vocês estão adiantando seus temas, gente? Vou ver se eu vou adiantar, então no final... Então, no final o sucumbente repaga o que adiantou. Muito importante para vocês que estão pensando em defensoria pública. Gratuidade. Tá? Se eu sou beneficiário da justiça gratuita, como todos os assistidos da defensoria pública são, como funciona? Quem que vai pagar? Jogo tudo para outra parte? Não é justo. Às vezes as duas são beneficiárias da justiça gratuita. E aí, quem paga? Nesses casos, ou a perícia vai ser feita por perito judicial, tá? Então existe um perito do juízo e ele já é remunerado pelo Estado, ele vai fazer a perícia naquele caso. Mas muitas e muitas vezes esse perito não existe, tá? Não é difícil de pensar. Aqui em São Paulo, maior cidade do Brasil, não tem um perito engenheiro químico. Não tem. E aí? Não existe o perito judicial. Como é que a gente faz? Preciso designar alguém particular. Esse particular faz e quem vai arcar com o valor da perícia é o Estado. Tá? Estado lato sensu. Se é na Justiça Federal é a União, se é na Justiça Estadual é o Estado ao qual aquele tribunal está vinculado. Tá? E tem uma regra de proteção à defensoria pública. Por quê? Como eles falam que é com o orçamento do Estado, eles não determinam exatamente o orçamento de qual parte do orçamento, qual que seria a regra natural? Beneficiário da defensoria pública é o orçamento da defensoria. Não pode. O CPC blindou. É a única parcela do orçamento que não pode ser usada para pagamento do perito é o fundo de custeio da defensoria pública. Tá? Não pode ser usado para pagamento de perito. Tem que ser alguma outra parcela do orçamento público. Beleza? Indicação de perito. Quem que determina quem é o perito? O juiz. Tá? É um profissional de confiança do juiz. Por isso, quem decide quem é o perito, em regra, é o juiz. Todavia, entretanto, contudo, outra regra nova e discutível do Código, o Código permite que, se autor e réu concordarem, eles definem quem é o perito, sem a concordância do juiz. Problema: se o perito é alguém de confiança do juiz, e isso está escrito várias e várias vezes no Código, como que o juiz não vai participar da escolha? Às vezes, o autor e réu concordam que o perito é Joãozinho. Só que aquele juiz já trabalhou com o Joãozinho, que só apresentou laudo horrível, e que ele detesta o trabalho do Joãozinho, e que ele sabe que vai ser uma perícia jogada fora. E aí? Pela lei, é o Joãozinho. Vale a escolha das partes. Tá? Aí, se perguntarem para vocês o que vocês acham, depende muito do concurso. Se vocês estiverem fazendo concurso de magistratura, que eu sei que não é o foco, pelo amor de Deus, não diga que essa regra é válida, tá? Digam que sempre o juiz que escolhe. Se tiverem outro concurso, dá para defender as duas posições.
Beleza? E aí a pergunta que é da segunda perícia. E se a perícia for inconclusiva? O que eu faço? Fica aquela perícia mesmo? Ou eu faço uma segunda perícia, uma terceira perícia, uma nova perícia? Faço uma nova perícia. Tá? Se a perícia for inconclusiva ou insuficiente, pode ser feita uma nova perícia. A nova perícia pode ser feita pelo mesmo perito? Não. Outro perito. Tá? Essa nova perícia pode tratar de outros fatos? Outras alegações de fato? Não. Sobre as mesmas alegações de fato, então são os mesmos quesitos. Tá? Aquilo que deve ser respondido. Pode ter outro assistente técnico? Pode. Sem problema. Mas os quesitos são os mesmos. Tá? E aí, produzida a segunda perícia, o que eu faço com a primeira? Descarto totalmente? Complementar, né? Cuidado com isso. Complementar é uma palavra complicada. Não é complementar. Ela é nova. Complementar são esclarecimentos que o mesmo perito pode dar. Perito, faltou falar disso. Opa, verdade. Tá aqui. Ela vai ser... As duas são completas, entre aspas. Ela não substitui. As duas devem ser avaliadas em conjunto pela sentença. Então pode ser que eu determine uma segunda perícia e que eu considere a primeira só. Mas eu tenho que explicar por que eu não estou descartando a segunda. Mas a primeira perícia continua lá e ela deve sim ser analisada como meio de prova. Beleza? Sua prova pericial é isso. Agora a gente vai tratar do último meio de prova disciplinado na lei, que é o meio mais raro de todos, que é a inspeção judicial. A inspeção judicial está nos artigos 481 a 484 do Código. O que é inspeção judicial? É um exame feito em pessoa ou coisa pelo próprio juiz. Então, aí o juiz vai ver aquela pessoa ou vai ver aquela coisa. Ela pode ser feita no fórum ou não. Tá? Por que ela é tão rara? Porque, em geral, ela precisa ser feita fora do fórum. E aí, o juiz, em geral, prefere ele não sair, ele tem outros processos para tratar. Ele, às vezes, manda um oficial de justiça, que pode fazer uma ata de vistoria, que às vezes vale como inspeção judicial. Mas, às vezes, ele quer ir lá. Então, um exemplo de inspeção judicial, que para a gente aqui em São Paulo é bem incomum, mas para quem for de cidade portuária é bem comum, é algum problema com carga em navio. A carga está lá dentro do navio embarcada, o juiz precisa ver o que está acontecendo. Ele marca uma inspeção judicial e ele vai até o navio. Ele vai no porto, entra no navio e vê como é que está aquela carga. Porque não dá para tirar a carga de dentro do navio. Tá? E não precisa de perito, eu preciso ver uma situação. Os bois lá em Santos, né? Os bois em Santos, pode ter tido. Então essa é uma forma de prova em que o juiz efetivamente é quem faz o exame. Ele pode ser auxiliado por um perito. Tá? Só que não é uma perícia. Então às vezes o juiz vai lá, ele mesmo vai examinar, ele mesmo vai colher as conclusões dele, com a ajuda às vezes de um perito, de um médico, de um engenheiro, de um comandante de navio, tá? Que vai ajudá-lo nessa perícia. E como que ela é documentada? A gente faz uma ata. Tá? A ata vai ter tudo que aconteceu e as conclusões do juiz sobre o que ele examinou. Tá? Minha dúvida, pode ser uma inspeção surpresa ou tem que ser previamente agendada? Previamente agendada. A inspeção ela não pode ser feita de forma surpresa, as partes têm que ser comunicadas, elas devem participar da inspeção. Tá? Então, os advogados vão, as partes podem ir e todo mundo participa junto da construção dessa prova. Cuidado com inspeção surpresa, porque inspeção surpresa existe não como meio de prova, mas às vezes como meio de fiscalização. Tá? No processo civil é difícil a gente pensar, mas se a gente está pensando, por exemplo, em execução criminal ou em execução de infância e juventude, o juiz vai inspecionar
o estabelecimento prisional ou vai inspecionar o estabelecimento de cumprimento de medida socioeducativa. Aí é interessante que ele faça isso de forma surpresa, porque toda vez que você avisa, maqueia, muda o ambiente. Então aí você faz surpresa, mas isso não é uma prova para um processo, tá? É uma forma em que eu estou tem outra finalidade, exatamente, finalidade bem mais administrativa do que jurisdicional, beleza? Pessoal, sobre provas, eu sei que foi rápido, eu sei que não está completo, mas o mais importante, pelo tempo que eu tive, é isso. Ficou alguma dúvida? Não? Então, beleza. Perdão. Até às 10 e... Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, gente. Não vai dar tempo mesmo. Sentença é o nosso próximo tema. E aí eu queria começar com o conceito de sentença, que é uma das coisas mais difíceis dos últimos anos. Por quê? O Código Antigo, até 2005, tinha um conceito bem simples de sentença. Sentença é o ato do juiz que põe fim ao processo. Em 2005 isso mudou. Vocês sabem bem, teve a mudança da execução de título executivo judicial, cumprimento de sentença, que transformou o processo em duas fases, processo 1, fase de conhecimento, fase de cumprimento de sentença. E aí a sentença não mais põe fim ao processo, ela passou a ser conceituada com base no seu conteúdo. Então, sentença a partir de 2005 passou a ser o ato do juiz que aplica alguma das hipóteses dos antigos artigos 267 e 269 do Código. Isso criou um monte de problema, porque às vezes num saneador você acolhia em parte a inépcia de uma petição inicial ou você acolhia a inépcia da reconvenção e tocava a petição inicial. E aquilo ali virava o quê? Era sentença? Não era sentença? Ela apelava, eu agravava? Era uma apelação por instrumento? Tinha gente que falava isso. Ficou uma zona, né? E aí isso passou, acabou entendendo que é sentença, mas peronomútil, esse conteúdo vai... E o Código Novo continua com esse conceito do conteúdo. Então, o artigo 203, que trata dos pronunciamentos do juiz, divide da mesma forma de sentença, decisão interlocutória e despacho, e o parágrafo 1º fala que, salvo disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o ato do juiz que, com fundamento nos artigos 485 ou 487, são os que substituíram 267 e 269, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então agora o conceito ele é mais completo. Ele vai tratar tanto do momento quanto do conteúdo. Então a sentença é a que põe fim à fase de conhecimento ou à fase de execução e trata de alguma das hipóteses do 485 ou do 487. Beleza? Isso está no artigo 203, parágrafo 1º. Isso foi muito discutido, hoje não é mais tão discutido, tá? É um tema que eu acho que é difícil que seja cobrado de forma profunda em prova de concurso. Existem várias classificações de sentença. Eu queria trazer aqui basicamente duas classificações que eu acho as mais importantes. A primeira é sentença integral versus sentença parcial. No Código Antigo a gente não tinha essa classificação, tá? Sentença sempre era integral. Sempre integral, só havia uma sentença. Hoje, como a gente já viu, a teoria dos capítulos da sentença foi acolhida, eu posso dar sentença parcial, e a sentença parcial é a que julga uma parte dos pedidos, a sentença integral é a que julga todos os pedidos. Tá? Então esse é o conceito de integral julga todos, integral julga parte dos pedidos. A segunda classificação que eu queria trazer para vocês é a diferença entre sentença terminativa ou sentença processual e de sentença definitiva ou sentença de mérito. O próprio nome já diz. A terminativa é a que põe fim ao processo sem resolução do mérito e a de mérito é com resolução do mérito. Tá? É com base no 485 ou no 487. Beleza? Elementos da sentença são aqueles nossos três elementos clássicos da sentença, estão no 489.
relatório, fundamentação, dispositivo. Vamos tratar de cada um deles. O que é relatório, gente? Resumo do quê? Do aspecto essencial e dos outros atos. É uma parte meramente narrativa, né? Narrativa, descritiva. É um resumo da petição inicial, da contestação e dos principais atos processuais, em que tem que estar lá necessariamente quem são as partes, quais são os pedidos e os principais atos processuais. Tá? Esse é o relatório. Todas as sentenças do processo civil devem ter relatório. Sentença sem relatório é sentença nula. Qual que é a exceção? Juizado. O juizado especial civil é dispensado o relatório. Vai direto para a fundamentação. Beleza? Relatório é relativamente tranquilo, o juiz não vai fazer nenhum tipo de conclusão, não vai dizer, na verdade o melhor relatório não vai dizer nem o que cada prova falou, ele vai dizer, houve prova pericial, houve prova testemunhal. O que cada prova falou, ele vai colocar na fundamentação. Tá? Fundamentação é a parte mais importante, na minha opinião, da sentença. Tá? É a exposição dos motivos de fato e de direito pelos quais o juiz julga procedente, improcedente ou extingue sem resolução no mérito cada um dos pedidos. Tá? Exposição de fato e de direito que levam à conclusão sobre os argumentos das partes. Argumentos de fato e argumentos de direito. Toda decisão judicial deve ser fundamentada por disposição expressa constitucional. Artigo 93, inciso 4º da Constituição, determinam a necessidade de fundamentação. Tá? Por quê? Vocês já pararam para pensar por que as decisões judiciais devem ser fundamentadas? Para saber, na hora de recorrer, contra que argumentos deve rebater. Esse é um dos motivos, para saber quando eu for recorrer, se eu for recorrer, quais argumentos eu devo rebater. Que mais? Esse é um dos motivos. Evitar o arbítrio do juiz. Evitar o arbítrio do juiz, evitar uma tirania. Que mais? Transparência. Publicidade, transparência. Eu explico por quê. Que mais? Tem um monte de motivo. Razoabilidade lógica, né, do raciocínio. Ver se a sentença é lógica. Sim. Que mais? Ver se contraditório pela defesa foram respeitados. Tá? É aí que a gente vai ver se faz sentido o que o juiz está falando, com base no que foi alegado, para ver se aquilo que está sendo decidido é o que foi discutido e o que foi pedido, e também para verificar uma regra de comportamento. Não, uma regra de comportamento geral. Imagina o seguinte, surge um caso novo, vamos imaginar uma hipótese que não era pensada. Vamos voltar aí no tempo, a gente está aí na década de 70, surgiu a inseminação artificial. E aí a inseminação artificial, com o óvulo de uma doadora, o sêmen do marido implantado no útero da mãe, aquela criança nasce e a doadora quer que aquela criança seja filha dela. A gente está na década de 70. Novo, questão completamente nova. Primeiro juiz que vai julgar aquele caso. E ele decide que a criança é filha da gestante. Havendo a doação do óvulo, é filha da gestante. Isso dita comportamento. Outras mulheres que pensam em doar óvulos vão doar sabendo das consequências dessa doação. Então ela dita comportamentos também. Tá? Então essa é uma das outras consequências da fundamentação. E sobre fundamentação, aí eu queria tratar com mais detalhes, porque isso foi uma das grandes inovações do Código Novo, no artigo 489, parágrafo 1º. 489, parágrafo 1º do Código, explica muito bem sobre o dever de fundamentação do juiz. Antes, era um dever genérico, deve ser fundamentado. Hoje em dia, a lei prevê expressamente o que não
pode ser considerado fundamentação. E aí eu queria tratar de cada uma dessas hipóteses. Inciso primeiro, não é fundamentação quando a decisão se limitar a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou com a questão decidida. Traço de ação de cobrança é o relatório. O artigo tal do Código Civil diz, portanto, julgo procedente. Não é fundamentação. Ou, nos termos do artigo tal, blá 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 blá, parafraseio. E aí? Legal, eu sei que o artigo tal diz, mas qual que é a relação disso com o caso? Qual que é a relação disso com a questão? Preciso explicar. Tá? Então, isso não é fundamentação. Inciso 2. Quando empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso concreto. Vamos pegar o nosso caso mais da moda, que aliás eu acabei de ver, pessoal, o tribunal liberou aquela gestante presa em casa, mandaram ela para casa. Decreta prisão preventiva, pois o crime de tráfico é equiparado a hediondo e há grave risco à ordem pública. Legal. O que é ordem pública? O tráfico é equiparado a hediondo. Tá. Agora, ela estava traficando o quê? Quanto? Como? Onde? Não sei. Isso é fundamentação? Não é fundamentação. Tá. Inciso 3. Quando invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Julgo procedente a demanda porque os títulos de crédito têm força probatória e têm eficácia executiva. Julgo procedente a demanda pela relevante fundamentação dos argumentos do autor aqui expostos. Julgo improcedente pela clara inveracidade do quanto alegado. Nada disso é fundamentação. Tá? Preciso explicar. Então, decisão genérica, aquele copia e cola, não é fundamentação. Inciso 4. Quando não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. E esse é o mais complicado e sobre isso eu queria falar com mais detalhes. Muito se discute isso. Aqui diz que o juiz deve sempre analisar todos os argumentos um a um. É isso. A maioria das pessoas na primeira leitura entende que é isso que a lei fala. Só que não é isso que a lei fala. Por quê? Senão você começa a deduzir trocentas milhões de alegações sem pé nem cabeça e o juiz precisa pegar e ficar falando assim: excelência, não sou responsável pelo acidente de trânsito porque o farol estava verde e ele freou bruscamente. Relevante? Relevante. Além disso, o carro dele era vermelho. Além disso, era terça-feira. Além disso, a Cláudia Leite lançou um novo CD. Eu odeio a Cláudia Leite. Para que eu vou ficar analisando cada um desses argumentos? Não precisa. Por que não precisa? Porque o inciso 4 fala aqui: não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão. Ele qualifica. São argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão. Cláudia Leite lançou o CD, eu não gosto da Cláudia Leite, não é um argumento em tese capaz de infirmar a minha conclusão. Beleza? Inciso 5º. Não é fundamentação quando a decisão se limitar a invocar precedente ou anunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento ajusta-se àqueles fundamentos. Bem parecido com o inciso 1º. Aqui, em vez de citar artigo de lei, cita jurisprudência ou súmula. Com base na súmula tal, julgo procedente. E o inciso 6º e último, quando deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento. Bem importante o inciso 6º também. Quando a parte alega súmula ou jurisprudência, e aí jurisprudência, não é um julgado isolado, é jurisprudência, tá? Ou precedente, aí sim pode ser um julgado invocado. Ele alega, ele prova que já teve um entendimento jurisprudencial sobre aquele caso, eu passo por cima.
Não explico por que aquilo não se aplica. A decisão é nula. Tá? Então, o que eu preciso fazer aqui? Falar, olha, sim, existe essa jurisprudência, essa súmula, mas foi superado, ou existe, mas não se trata do caso concreto. Tá? A jurisprudência fala sobre cheque e a gente está discutindo duplicata. Então, por isso eu não estou aplicando essa jurisprudência. Tá? Os incisos 4 e 6 são os mais importantes sobre isso. 1, o 2, o 3 e o 5 já são meio óbvios, que não eram fundamentação. Mas o 4 e o 6 são os que mais vão cair em concurso e os que mais vão dar problema para vocês. Então, muita atenção com esses dois incisos, muita atenção com esse artigo de lei. É um tema muito recente e muito importante. Muita chance de cair. Tá? Sobre a fundamentação da função da fundamentação a gente já falou. Agora a gente tem a última parte da sentença, que é o dispositivo. O dispositivo, o que é dispositivo, gente? Da sentença. Jogo procedente, improcedente. Eu explico por que no dispositivo? Não. O dispositivo é a parte final da sentença e ele pode ser conceituado como a norma jurídica individualizada. Tá? Enquanto a lei é a norma jurídica geral, o dispositivo é a norma jurídica individualizada. Naquele caso, com aquelas pessoas, com aquele pedido, determino tal coisa. Tá? É uma norma. Determino, julgo improcedente, não determino. É uma norma, mas é uma norma individualizada àquele processo civil. Tá? Esse é o dispositivo. Uma parte do dispositivo também que a gente tem que colocar sempre no processo civil são a sucumbência, quem que vai pagar a sucumbência, valor de honorários, isso tudo faz parte do dispositivo. Tá? Sobre os requisitos da sentença, é basicamente isso. Nossa, a gente tem coisa pra caramba de falar sobre sentença. Não vai dar pra terminar mesmo.